Gente, boa tarde a todos, com muita alegria, hoje, essa tarde, nós vamos ter a apresentação do GT5, né, do encontro, quarto em LES, diálogos multidisciplinares na formação de professores para uma cidadania planetária. Antes da gente começar, eu vou passar aqui algum direcionamento para a gente tentar seguir. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O nosso GT currículo, né, que é currículo, e também currículo e cidadania planetária. Boa tarde a todos sejam bem-vindos a essa sala de apresentação de trabalhos referente a esse GT, currículo e cidadania planetária. O meu nome é Maria José, eu sou doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da linha de pesquisa, educação, currículo e ensino, a LESE, e do eixo currículo e ensino. E antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de informar algumas orientações para essa tarde. Primeiro, as apresentações de trabalhos vão iniciar agora, às 16 horas, e pode finalizar no máximo até às 18. A ordem de apresentação é a mesma que está disponível na nossa lista dos trabalhos aprovados. Cada trabalho deverá ser apresentado em até 6 minutos, gente. Vamos procurar realmente cumprir. Eu sei que é difícil, é complicado, mas se a gente não colocar, a gente passa das 6, né? Então, o autor poderá fazer uso de slide para apresentar o trabalho, contanto que não ultrapasse os 6 minutos estabelecidos. Após a sua apresentação, deve-se manter o microfone desligado, né? Os autores deverão preencher também o formulário de frequência, nem esquecer disso, porque senão o Nunes vai nosso apoio aqui, colocar, mas somente no final, ou para preenchimento do formulário de frequência, preencham tudo com o nome dos autores, o nome do orientador, o título do trabalho, certo? Após a sua apresentação, é interessante que todos permaneçam na sala virtual até o último, né, porque fica, né, deselegante até você sair, porque para não deixar o outro colega sozinho, um apoio moral, ok? E ao final de todas as apresentações, vocês terão 10 minutos, né, no geral, todos os autores, para fazer alguma consideração, alguma ponderação sobre os trabalhos apresentados, né, quem assim desejar. Agradecemos desde já a compreensão de todos. Vamos iniciar nossas apresentações. O nosso GT5 é currículo e cidadania planetária, que investiga o currículo nas diversas áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e multirreferencial, e dos estudos da linguagem, né, com leitura, escrita e as tradições literárias. Então, sejam todos bem-vindos desde já, parabéns a todos os autores, todos os trabalhos de muita relevância. Então, nós vamos começar com o primeiro trabalho, que é Análise de Cartilha de Educação Alimentar, de 1930 e 1940, uma abordagem sócio-histórica. Com o autor é o Tiago Sampaio Bastos. Com a palavra, Tiago. Olá, boa tarde Maria José, boa tarde a todos, a todas, espero que estejam bem. Vou projetar minha tela, tá? Vou tentar ser bem sintético, para a gente obedecer aí o tempo que foi regulamentado. Ok, agradecemos, Tiago. Rapidinho, só um instante. Sem problema, não está contando ainda não. Tá bom. Não se preocupe, não está contando ainda não. Vamos ter essa rigidez todo tamanho também, não. Ok. Apareceu aí? Sim, sim. Então, pessoal, boa tarde novamente, né? Como a Maria José me apresentou, eu sou o Tiago, né? Sou doutorando também. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, né? Que eu escrevi para o INLES, na verdade, é um fragmento, é uma parte da minha dissertação de mestrado, tá? E que tem uma relação também muito próxima com o que eu vou pesquisar agora no doutorado. Então, não há um distanciamento considerável com a proposta que eu venho trabalhando já no doutorado. Okay? Então, pessoal, o tema, né, Análise de Cartilha de Educação Alimentar, 1930 e 1940, abordagem sócio-histórica. Na verdade, a gente elegeu esse período, né, 1930 e 1940, por ser considerado aqui no Brasil o período de emergência, né, de emergência do saber em alimentação e nutrição. Aí,
houve realmente, de forma muito significativa, a ampliação, né, o aumento do número de publicações acerca da temática, e nós elegemos, à época, 4 cartilhas que nós encontramos em várias fontes, né? Inclusive alguns sebos de viagens que fizemos para apresentação de trabalho, a gente sempre teve o cuidado de estar procurando esses materiais. E nós encontramos 4 cartilhas, né, que tratam dessa temática. Foram cartilhas publicadas nesse período, né, 2 delas em 1938, a terceira em 1943 e a última em 1946. Né? Então, todas essas cartilhas foram construídas, elaboradas, né, por médicos, né, os médicos nutrólogos. E aqui nós temos na primeira cartilha do Thalino Botelho, né, os pequenos fundamentos da boa alimentação, também de 1938. A cartilha do Mário Rangel, né, cartilha de alimentação do Brasil. Já na década seguinte, em 1943 especificamente, nós temos aí a cartilha ABC da Alimentação, do Orlando Paraim, e em seguida, em 1946, a cartilha alimentar do homem rural, do Rubens Siqueira. Né? Então, esses materiais foram os materiais que nós utilizamos nessa pesquisa para desenvolver a análise sócio-histórica. Então, eu tentei sintetizar aqui os objetivos, né? Na verdade, a pretensão maior foi identificar a concepção de comida, de alimento, de educação alimentar, de alimentação, de nutrição, como essas concepções, esses conceitos, né, eles são expressados pelos autores nas cartilhas publicadas. Metodologia, eu utilizei o Bourdieu, né, a Gênese Social do Saber e Alimentação, e o Thompson, a hermenêutica de profundidade, né, tendo em vista que nós estamos considerando aí as cartilhas como construções simbólicas significativas que precisam, necessitam, né, de uma interpretação ou de uma reinterpretação. Tá? As cartilhas foram analisadas tanto individualmente como de modo relacional, né, buscando aí ver as divergências, as proximidades, as continuidades, descontinuidades, discurso, enfim. Então, a análise das cartilhas, tecnicamente, ocorreu dessa maneira. Nós também dialogamos, ao longo do trabalho, com concepções, né, da história, da sociologia, sobre alimentação, sobre comida, né? E tentamos, ao longo do trabalho, de maneira muito íntima, né, conversar com os autores também das cartilhas, né? Tentando aí comparar, não sei se a palavra seria essa, né, mas, na verdade, entender, compreender os discursos de cada um dos autores. Então, a primeira cartilha, né, do Thalino Botelho, os pequenos fundamentos da boa alimentação. Aí o Thalino Botelho, eu sintetizei aí a ideia dele, né, na cartilha, né, que ele aponta como o problema da má alimentação do povo brasileiro como problema de educação. E essa má alimentação só poderia ser corrigida com atividades pedagógicas, né, atividades educativas. Tá? A segunda cartilha do Mário Rangel, né, ele apresenta na cartilha o tempo todo parâmetros científicos, né, embora os autores tenham essa pretensão de massificar o conhecimento acerca de hábitos alimentares saudáveis, né, muitos deles escrevem de forma muito técnica, né, de maneira científica, né, e a gente sabe que, na época, a população brasileira, em sua grande maioria, eram pessoas que, infelizmente, né, não sabiam, não conseguiam ler, não eram alfabetizadas. Né? Então, aí já é um caminho de fracasso ao apontar parâmetros científicos em cartilhas, com a pretensão de massificação desse saber, desse conhecimento, mas sem entender, sem refletir acerca da realidade da população brasileira à época. Né? A terceira cartilha do Orlando Paraim, né, já da década de 1943, né, é uma cartilha que realmente propõe ensinar o beabá de como se alimentar corretamente. Né? Muito tradicional o discurso do Paraim, mas por vezes também apresenta diálogo ou proximidade com a influência da pedagogia nova, né?
mas a pretensão dele é que realmente o conhecimento sobre os bons hábitos alimentares, sobre a alimentação racional, sobre a educação alimentar, esse conhecimento ele fosse expandido, né, massificado e pudesse circular nos mais variados meios, né, desde instituições privadas, como também em todas as instituições públicas. A última cartilha, já de 46, né, do Rubens Siqueira, uma cartilha direcionada especificamente para a população rural, né, que para o Rubens Siqueira, né, era uma população que precisava de um acompanhamento, de um direcionamento maior acerca da mudança, da necessária mudança dos maus hábitos alimentares para uma vida mais, digamos, saudável, com melhor alimentação, com a utilização racional do capital alimento, né? Enfim, então, pessoal, essas 4 cartilhas, elas têm pontos, né? Como esse que eu apontei para vocês, são pontos singulares, né? São aspectos singulares, né? Mas, assim, a vastidão de informação que é disseminada pelos discursos, né? São informações muito próximas, né? Embora, por vezes, a gente veja inserida a informação de maneira diferente. Mas os autores se aproximam muito um do outro, tendo em vista as concepções, né, os conceitos, e também os objetivos. Por exemplo, as concepções de comida e alimentos são concepções que a gente não consegue ver uma diferença, né? São confundidas. Então, comer e se alimentar para os autores dessas cartilhas, os médicos, né, eram sinônimos, a mesma coisa, né? E essa concepção de comida e alimento é uma concepção fundamentada, de acordo com esses discursos, né, pelas concepções, os conceitos da área das ciências biológicas, da ciência da natureza, enfim. Se distancia de uma compreensão mais antropológica, histórica, filosófica, enfim. É uma concepção, teorias sobre comida e alimento direcionadas, voltadas, fundamentadas especificamente nas concepções biológicas. Então, a mudança de hábitos, né, a necessidade de mudar os maus hábitos alimentares, passar a se alimentar corretamente, seria algo imprescindível para que o país, o Estado, conseguisse alcançar os seus objetivos desenvolvimentistas, né? E o Estado começou, inclusive, a intervir de maneira um pouco mais enfática do que outrora, né, em outros momentos, tendo em vista exatamente essa percepção de que realmente bons hábitos alimentares poderia ser entendido como algo também que salvaria a pátria e levaria o país ao tão sonhado desenvolvimento. As cartilhas são apontadas como principal recurso, embora a gente tenha visto aí que a grande massa populacional brasileira iletrada à época não conseguia realmente fazer a leitura desse material, né, mas eles acreditavam que por meio das cartilhas, enquanto ferramenta pedagógica, didática, se conseguiria atingir e mudar esses hábitos tão desejados, né? Então, nas cartilhas, em todas elas também, né, há uma oscilação muito presente o tempo todo entre práticas muito próximas daquilo que a gente consegue entender e compreender como pedagogia tradicional, mas também, em alguns momentos, né, práticas educativas que têm relação com princípios escola-novistas, tá? Todos eles também apontam que o problema da má alimentação do povo, né, o problema alimentar seria resolvido somente por meio da educação, e a educação seria o que ia sustentar essa mudança, né, tá? Enfim, pessoal, a gente vê em todas as cartilhas ideias eugênicas de melhoramento da raça, né, do higienismo, concepções de desenvolvimento do país por meio da mudança de hábitos, da utilização racional do capital alimento, né, e só assim se conseguiria o estabelecimento de uma raça mais resistente, apta para o trabalho, em detrimento de pessoas indolentes, resignadas e fragilizadas. Ok? Obrigado.
Obrigada, Tiago. Você Obrigado. realmente você passou só 4 minutinhos, mas muito bom. Cumpriu bem o seu papel. É isso mesmo, tem que Obrigada. potencializar o tempo. Obrigado, Maria. Tchau, tchau. Nada, tudo de bom. Vamos ao próximo trabalho. O título é Cidade, Currículo Escolar e Cidadania. O cotidiano experienciado pelo aluno como referência para as práticas docentes da cidade. Currículo escolar e cidadania. Os autores Edivar Ferreira Basílio, Adriana Isabel Rodrigues Marcos e Luiz Távora Hurtado Ribeiro. Com a palavra, os autores. Marisé, boa tarde. Boa tarde, Edivar. Tudo jóia? Marisé, eu mandei uns slides, chegaram? Vixe, papai do céu, você não está com ele aí, não. Para mim chegaram, mas é porque Eu não estou com eles, ó. Não está com eles. Pai do céu, vamos ver aqui. Eu recebi, mas eu tenho que abrir meu zap e tudo, mas tudo bem. Vamos ver aqui, eu passo para pegar aqui meu zap. Gente, se vocês quiserem, pela ordem, a gente é o terceiro trabalho, a gente pode apresentar. Você pode apresentar logo, querido, enquanto todo mundo para o Edival dele, tá bom, eu agradeço. Discutindo a formação integral. Então, eu vou Edivar, vou deixar realmente, vou acatar a sugestão da colega, certo? Agradeço, Lara. Agradeço, aí eu mando para o seu zap já, viu? É o tempo que eu abro aqui também. Discutindo a formação integral no ensino médio e técnico, a reflexão acerca do paradigma emergente e da cidadania planetária. É a Lara Soldon Braga, Holanda, Perpétua Socorro Op Sampaio e Silvia Elizabeth Miranda, de Moraes. Uma palavra, Lara. Obrigada. Obrigada, Marcé. Bom, gente, boa tarde. Tentar ser breve. Vou colocar até aqui um cronômetro para eu acompanhar a minha fala. Queria dizer inicialmente que esse trabalho se insere nas discussões, né, no mestrado meu e da Perpétua, sob a orientação da professora Silvia Elizabeth. Embora a gente tenha projetos individuais, a gente tem como categoria comum a questão da cidadania planetária, o paradigma emergente da educação, e foi no contexto dessas discussões coletivas que surgiu a proposta desse trabalho, no qual a gente busca investigar a questão da formação integral nos dois blocos de pesquisa, né, no meu e da Perpétua. No meu caso, a formação técnica dentro do Instituto Federal do Ceará, no campus de Horizonte, no qual eu sou servidora, e no caso da Perpétua, ela está investigando a formação integral na escola de ensino médio, que vai agora migrar para a modalidade de ensino integral. Então, inicialmente, a gente fez algumas discussões teóricas. Maria José, você podia, por favor, desligar seu microfone, que eu acho que acaba... Pois não, sim, sim. Obrigada. A gente esquece às vezes. E a gente discutiu a questão da cidadania planetária, né, como essa proposta de repensar mesmo a formação escolar dos estudantes, no sentido de romper, né, com essa formação fragmentada, o saber muito disciplinar e isolado, né, dentro das disciplinas, tendo em vista essa formação mais integral dos seres, né, como o próprio Paulo Freire traz, a questão da formação crítica, humana, transformadora, emancipadora, né, onde os alunos são capazes de refletir criticamente a realidade na qual eles estão inseridos. Outros autores que a gente lançou mão nessa discussão, Edgar Morin, né, fazendo essa discussão do pensamento complexo, a própria Maria Cândido, que deu a palestra mais cedo no evento, né, com a questão da discussão da cidadania planetária, o Boaventura de Souza Santos, abordando a questão da ecologia de saberes, e o que a gente conseguiu como resultado, a gente fez questionários, né, nos nossos blocos individuais, e a gente conseguiu resultados diferenciados, né? Eu e a colega Perpétua nesse trabalho. No meu caso, no universo de 25 docentes, apenas 7, entre gestores e docentes, né? Apenas 7 responderam o questionário. No caso da Perpétua, ela teve quase 100% de respostas aos questionamentos dela, né? No meu caso, acredito até que a própria disponibilidade em responder as questões já reflete um pouco
da postura que os docentes têm frente à discussão de novos paradigmas, né, de saberes. Outra categoria que eu esqueci de mencionar, a questão da interdisciplinaridade, né, como promotora desse diálogo entre as disciplinas e do desenvolvimento desse pensamento complexo, tanto por parte dos docentes ao planejar as atividades, como também dos discentes ao executá-las. Então, no caso, né, no meu caso, no LOCUS do IFCE Campus Horizonte, os professores demonstraram os respondentes, né, ter uma concepção do que seria essa formação integral, como essa formação no sentido da formação integral dos sujeitos em seus diversos aspectos cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, enfim, né? E a importância disso para a contextualização crítica desse cidadão, tanto no mundo do trabalho como na vida. Reconheceram a importância de se trabalhar temáticas como a cidadania planetária, a interdisciplinaridade, a ética, nos currículos e também na sala de aula, né? Mas, por outro lado, ficaram bem receosos com relação ao como, né? Como abordar essas temáticas em sala de aula, né? Demonstrando a necessidade de maior formação, discussão, oficinas, enfim, formas onde se pudesse aprofundar esses conhecimentos. Já no caso da Perpétua, na escola de ensino, que está migrando, né, para a forma de ensino médio integral, ainda é muito incipiente a concepção de formação integral, então eles entendem que essa concepção se limita realmente ao fato de os alunos estarem mais tempo na escola, como um reforço das matérias e dos conteúdos que eles tenham dificuldade em trabalhar, né? Então, a concepção deles demonstra ainda que eles precisam realmente, de fato, e é uma discussão que a gente já faz no trabalho, né, uma discussão da necessidade de se discutir, de se refletir essa temática da educação integral, da formação integral ainda nos cursos de graduação, né, como formação de professores, para que realmente a gente consiga, na sala de aula, aplicar, né? Então, essa proposta da escola de tempo integral surge realmente como uma proposta também de não só mudar o currículo, mas discutir, implementar programas de formação também de professores para conseguirmos implementar essa proposta de formação integral como, de fato, ela deve ser, né? Rompendo esse paradigma de educação bancária que a gente tem nos moldes de Paulo Freire, educação fragmentada, a crítica, né? Tendo em vista uma educação mais crítica, emancipadora, como eu havia falado no começo, principalmente tendo em vista a questão da cidadania planetária, né? Essa concepção de que nós somos todos sujeitos pertencentes a um planeta e que todos temos que ter essa consciência crítica de formação e de atuação no mundo enquanto cidadãos. Deixa eu ver meu tempo. Pronto, 6 minutos. Obrigada, gente. Boa tarde, boa apresentação de trabalho para todos. Muito bem, Lara. Cumpriu a risca. Parabéns, otimizou muito bem o tempo. Então, vamos agora com o Edivar, né? Com o trabalho Cidade, currículo. Passa aí de novo, estou resolvendo aqui, viu? Vai passando aí. Posso passar? Eu peço com licença às pessoas, né? Claro, né? Se elas autorizarem. Claro. Por favor, agradeço. Pode ser, gente, a quarta pessoa. É o trabalho Literatura Africana e as representações da mulher africana. Uma construção urgente em sala de aula, pode ser? É a Juliana da Costa Neres e a Natália Cabamilhas. Sim, boa tarde. Gente, eu vou falar, talvez vocês estejam escutando algum barulho, é porque eu estou na escola. Estou no chão da escola e eu falo aqui da Bahia. Bom, sem problema, Júlia, viu? Tá ótimo. Bom, o presente estudo, ele tem início a partir das reflexões sobre as questões de letramento literário africano e das questões de gênero e o espaço, lugar da mulher e seu papel nas sociedades africanas. Essas questões foram trazidas com a disciplina Gênero e História da África e seus textos. Eu venho, na minha pesquisa de mestrado, eu venho discutindo muito sobre a questão do letramento literário, sobre as práticas de leitura literária, e decidi participar dessa especialização em estudos africanos e representações da África no Brasil,
por entender que questões como estas não são tratadas, e quando são tratadas, as questões da África, as questões da mulher africana, quando são tratadas na escola, são tratadas de maneira distorcida. Então, esse trabalho, ele justifica, assim, o avanço nos estudos do letramento literário, na direção do letramento literário africano, sobre a ótica de escritoras africanas. Na verdade, iniciar um processo de compreensão e construção diferente do que fomos estabelecidos até agora. É ir além do pensamento ocidental, construindo novas representações em sala de aula sobre o lugar e espaço da mulher através da literatura. Esse trabalho me toca a partir do exercício de sondar, de se perceber e principalmente romper estes preconceitos, estas pré-definições, esta representação, e por isso que o trabalho trata de representações. O continente africano, ele não pode ser tratado como uma única representação. A mulher africana, ela não pode ser tratada como uma única representação, mas partir de representações que têm sido feitas, né, a cada dia no chão da escola, com práticas colonialistas. E isso é significativo para mim, enquanto mulher, professora, que penso e que pesquiso sobre a questão do letramento literário como instrumento para o trabalho com as representações africanas em sala de aula. E aí o suporte teórico da lei, né, embasado na lei 10.639, e isso surge basicamente de perceber na minha realidade de professora do Fundamental 1, na Educação de Jovens e Adultos, de coordenação de uma escola da rede estadual exclusiva de EJA, em que tratar sobre representações africanas acontece apenas no dia 20 de novembro, e parte dessa inquietação, dessa problematização e dessa angústia. Por que isto? Então, esse trabalho traz como o objetivo de pesquisar e refletir acerca da real possibilidade de levar livros literários escritos por mulheres africanas e formar, através de círculos de letramentos, espaços de diálogo e de formação por meio de histórias sobre o continente africano escrito por autoras negras, na tentativa de que esse ciclo vicioso, ou melhor, preconceituoso, possa ser rompido em nossas salas de aula e consequentemente, em nossa sociedade. O trabalho, ele busca aporte, né, para essa escrita na autora Pauline Chiziane. É uma escritora moçambicana e tem uma produção de grande relevância, além de ter sido a primeira mulher, a primeira mulher negra e africana, né, ela é de Moçambique, a publicar um romance denominado Balada de Amor ao Vento. Em sua escrita, podemos encontrar temas relevantes, como, além, claro, né, do papel da mulher na sociedade africana, a questão da esperança, do amor e, claro, a mulher e a África. Por que Paulina Chiziane? Paulina Chiziane, a escolha dela e desta temática, e por que o letramento literário vinculado a escritoras negras, africanas, e por que representações das mulheres africanas? Se dá por entender a importância de contar histórias. Chiziane, moçambicana, mulher, contadora de história, arte que aprender ainda criança com sua avó e que ao passar para o papel nos encanta com sua escrita, que encanta de maneira leve, principalmente por nos fazer compreender o espaço da mulher africana de maneira tão simples. Por estar no chão da escola, me preocupo com estas questões e penso ser pertinente levar estas discussões para a sala de aula por meio do letramento literário, da leitura escrita por mulheres que conhecem, compreendem e valorizam seu espaço, seu lugar e espaço para a escrita, uma vez que o renascimento africano dependerá da forma como se apresenta a história africana. Ou seja, Kawame vai dizer que
É preciso escrever a nossa história de acordo com a história da nossa sociedade, não como resultado das aventuras europeias. E aí ele está se referindo à nossa história, ele é um africano, com relação à história da África, ela deve ser contada, ela deve ter representações vinculadas à história da África. E por que não dizer das Áfricas? Não como resultado de aventuras europeias. Então, esse trabalho é muito significativo para mim, enquanto mulher professora, e que percebo práticas arcaicas tradicionais e que negam, que desvalorizam, que não marcam, né, o lugar das representações africanas e, por que não, das representações da mulher africana. Então, eu penso que o letramento literário, ele entra como instrumento pedagógico, como recurso para que essas construções sejam feitas em sala de aula a partir da prática pedagógica do professor. Então, o início também faz parte da minha escrita nesse TCC, dessa especialização em estudos africanos e representações da África no Brasil, e que tem me levado a um processo gigante de reflexão sobre o processo de aquisição do conhecimento, que, claro, é extremamente eurocêntrico em nossas escolas. E é isso. Obrigada. Obrigada, Juliana, pela sua participação. Mas pode ser agora? Pode ser, querido. Então, pronto. Agora o Edivar vai falar sobre cidades. Pronto, Edivar, é com você. Ok, a menina vai passar os slides para mim aí, ó. Vamos ver se Certo. tá certo. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Boa tarde a todos, a todas as Pronto, pessoas. tá correto, tá dando Tá para bom ver. aí? Uhum. Bem, esse trabalho está na finalização do meu mestrado, que será apresentado em outubro, e tem é uma parcela, assim, acredito que a maioria dos trabalhos dos colegas aí, é uma parcela da minha dissertação, que tem como tema cidade, currículo escolar e cidadania. O cotidiano experienciado pelo aluno como referência para as práticas docentes. Eu parto aqui da inquietação de que esta cidade do aluno, no caso Fortaleza, poderia ser outra, essa cidade não está presente nas práticas docentes como deveria estar, como poderia estar. A cidade é grande propulsora de aprendizagens, tanto em espaços formais como não formais ou informais. A cidade pode ser o ponto de partida para a instrumentalização de inúmeros processos de ensino e aprendizagem. Esse trabalho tem orientação do professor Luiz Távora Furtado Ribeiro, é fomentado pela FUNCAP, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e é apresentado por mim e pela colega Adriana Isabel. Tá ok? Próximo slide, por favor. A cidade, por que a cidade deveria estar mais como no currículo escolar? Porque a cidade é o locus de realização da vida. É nela que se realiza a vida para cerca de 90% da população brasileira. Embora tenha conquistado espaço nos múltiplos processos investigativos, não só em educação, ainda deixa-se muito a desejar esse espaço de realização da vida concreta dentro dos processos educativos. O objetivo desse estudo é contribuir para a construção e reconstrução de práticas de ensino e conhecimentos em geografia no ensino fundamental, nos anos iniciais, por meio da metodologia de ensino e aprendizagem, da leitura e interpretação das paisagens em espaço urbano. Paisagem em geografia é tudo aquilo que a vista abarca, é tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar. Paisagem e geografia não é só aquilo que é bonito, não só aquilo que é belo de se ver e de se apreciar. É tudo aquilo que a vista abarca dentro dali, no caso, nos meios urbanos. Um rio poluído, uma lagoa contaminada, a praia, o trânsito, os lixões, os pontos de lixo, o ir e vir das pessoas, os fluxos, não só os fixos, os fluxos, os fixos. Tudo isso é paisagem no ensino de geografia, tá ok? Próximo, por favor. Passa logo lá para o próximo, para eu. Próximo, pronto. Aqui um exemplo de paisagem. Isso aqui é paisagem. Esta foto foi retirada do jornal O Povo. Ela pode ser levada para a sala de aula e ser instrumentalizada pelo professor a fim de se promover a leitura e interpretação crítica das paisagens.
E isso vem ao encontro do pensamento freiriano de leitura de mundo, de desnaturalizar o que foi construído socialmente, o que no tempo e no espaço. Nós vemos aqui nessa imagem do bairro Parangaba um cotidiano do aluno na cidade. Observem que nós estamos vendo uma dificuldade de caminhabilidade, uma dificuldade de se locomover pela cidade. As calçadas são obstruídas, nós vemos pontos de lixo, nós vemos um trânsito desorganizado, provavelmente aí poluição sonora, nós estamos vendo também poluição visual, tá ok? E isso pode ser instrumentalizado na sala de aula como? O professor pode fazer com que o aluno seja provocado a dizer como isto poderia ser, por que está assim, por que meu bairro é assim, por que a vida cotidiana aqui onde eu estou situado, eu e minha família, é assim, por que lá na aldeota não é assim. E esse aluno conhece a aldeota? Por que essa cidade não está dentro das práticas docentes? Nós falamos tanto em educação para a transformação, para um mundo melhor, educação para uma outra vida. Se o aluno não conhece sequer a cidade onde ele mora, a cidade dele geralmente é restrita aos limites territoriais do bairro onde ele se situa. Tá ok? Essa cidade é propulsora de conhecimento, de prática docente, que não necessariamente o professor precisa pegar um ônibus e levar esses alunos para uma aula de campo num ônibus que muitas vezes não chega da prefeitura. O próprio bairro pode ser uma sala de aula, não é verdade, Mazé? O ônibus não chega. E, às vezes, uma sala de aula com 30 e tantos alunos, 40, é preciso fazer uma cota e nem todo mundo vai, porque não tem como ir, como participar. A cidade é um livro aberto a ser lido, a ser interpretado, a ser ressignificado. E essa cidade, infelizmente, ela é pouco presente nas práticas docentes. Em geografia, a gente fala de todos os lugares do mundo, menos do nosso. Vamos falar de favela, a gente fala da favela da Rocinha. O menino mora numa favela, mas na favela dele não está nas práticas docentes. Vamos falar de um rio poluído, a gente fala do Tietê. Cadê o Rio Cocó? Cadê o Maranguapinho? Cadê a Lagoa da Parangaba? A Praia da Barra? Onde está a realidade vivida, concreta, experienciada no cotidiano do aluno na cidade, nessas práticas docentes? A escola é como se fosse um mundo paralelo. E nós passamos o tempo todo falando em educação para a transformação, para o mundo melhor. O aluno não conhece nem a cidade onde ele mora. E o que é pior, não se reconhece como participante dessa cidade. Então, essa proposta visa, sobretudo, a cidadania, mas não a cidadania no sentido de apenas votar e ser votado, mas de participar, de interferir, inclusive mudar os destinos, propor novas realidades. No próximo slide, por favor, próximo slide, nós vemos aqui o Paulo Freire nos dando uma sugestão. Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações? Aí vem a questão da conscientização, que é um dos pilares da educação freiriana, que é preciso a gente desnaturalizar o que a gente já tornou normal. Os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Por que na minha rua não passa caminhão de lixo? Por que sequer tem condições de entrar o caminhão do lixo ali? Tá, ok? Isso é cidadania. Há dois slides anteriores, por favor, Bia. 2 slides anteriores. Esse, pronto. O professor Rafael Stavorin, da Universidade de Campinas, que desenvolve trabalho sobre ensino de geografia, ele diz que há um embate muito grande com relação a por onde começar o ensino, do lugar, ou seja, a partir do menor até o maior, ou seja, rua, bairro, cidade, estado, região, país, mundo, ou vindo no sentido contrário, mundo, país, região, estado, cidade, bairro, rua. Ele diz que não importa quais são os sentidos, mas as relações que se estabelecem nesses lugares, é que tem que estar presentes nas práticas docentes, as relações, porque, como diz aqui Milton Santos, o mais pequeno lugar, na mais distante fração do território, tem hoje relações diretas ou indiretas com outros lugares, de onde lhe vêm matérias-primas, capital, mão de obra, recursos diversos e ordens. Em nossos dias, o espaço é apropriado ou, ao menos, comandado,
segundo leis mundiais. Sobre o dólar, por exemplo, será que o nosso aluno que compra pão lá na bodega do bairro, a bodega do seu Antônio, ele sabe que aquele pãozinho que ele compra tem uma relação direta com a oscilação do dólar? Porque aquele dólar, ele compra o trigo que é importado lá da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos e chega ao Porto do Mucuripe para fazer pão que é vendido ali na bodega do seu Zé. Então, isso são relações internacionais e relações que o pequeno lugar, o pequeno e mais pobre do lugar tem com os espaços mundiais. Será que isso é tratado pela escola? Próximo slide, por favor, Bia. Aqui nós trazemos, só para terminar, porque o tempo é muito curto, nós trazemos alguns trabalhos que já foram aceitos para publicação, como esses dois, em revista com Qualis A2, tá certo? Revista que a CAPES estratifica com Qualis A2, e isso é muito importante para o nosso programa, publicar o que a gente faz, tá certo? Cidade e Cidadania Ativa, esses dois trabalhos foram aprovados para serem publicados na revista Humanidades e Inovação com Qualis A2, em que a gente busca uma aproximação entre a pedagogia progressista freiriana e a geografia escolar. Nesse outro, baseado na pedagogia da autonomia, o último livro escrito por Freire, em 1996, em 97, ele faleceria, não é? Pressupostos necessários à prática docente sob a ótica da pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Próximo slide, por favor. Aqui, trabalho enviado para a revista Qualis A1, em análise, já tivemos um primeiro sinal positivo, ensinar e aprender com tudo aquilo que a vista abarca nas paisagens da cidade. É mais um trabalho fruto da dissertação que está sendo desenvolvida, outros capítulos de livro, outros trabalhos já foram também publicados. Outro slide, por favor. Como esse também, interdisciplinaridades e construção de conhecimentos a partir das categorias paisagem e lugar no ensino de geografia. O lugar em geografia é diferente de localização. Lugar em geografia são espaços de relações, de identidade. O currículo é a identidade. Onde estão as identidades dos nossos educandos nas nossas práticas docentes? Onde estão os lugares de vida, do cotidiano, da vida que nos interessa, não a vida do livro didático, tá certo? Não que o livro não seja importante, o livro é importante. Foi uma das maiores conquistas da escola brasileira, o livro didático. Mas esse livro, pela própria dimensão continental que tem o nosso país, ele é impossibilitado de tratar das singularidades, das particularidades dessas inúmeras comunidades escolares que tem o Brasil, um país de dimensões continentais. Então, cabe ao professor essa capacidade de conhecer, de ter que conhecer o lugar, porque ele tem que dominar os assuntos daquele lugar, porque senão ninguém ensina o que não sabe, o que não domina. O professor tem que saber e tem que ter iniciativa, capacidade de inovar, de criar e de levar a vida real vivida, concreta, que é a que interessa a nós diretamente, para a sala de aula, para as práticas docentes, a fim de se construir cidadanias, tá ok? Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado aos colegas pelo entendimento aí na questão dos slides. Obrigado. Boa tarde. Muito bem, Edivar. Excelente apresentação. Vamos ao próximo trabalho. A educação alimentar e nutricional nos projetos de pesquisa de NTPPS dos estudantes de tempo integral do Estado do Ceará, experiência de currículo. André Araújo do Nascimento e José Arimatea Bezerra. André? Ele não está. Deixa eu ver aqui os participantes. Eu vi aqui, parece-me que ele não está presente. Eu vou chamar o próximo, tá certo? De repente ele ainda vai aparecer, né? Já olhei aqui na listagem dos presentes, ele não está. Próximo trabalho. Pode ser, gente, o próximo trabalho? Pode sim, professora. É o Museu Frei Aquino, na Fazenda Marruás, um instrumento de cidadania planetária no sertão cearense. A Claudiana Viana Torres, Fabrícia Maria de Macedo Lima e Pedro Rogério. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação do slide, tá?
Vocês estão vendo o meu slide, gente? Sim. Sim, estamos. Então, esse trabalho, ele se deu, né, com os caminhos entrelaçados entre as duas alunas do primeiro semestre do Profiartes, que é a Fabrícia Maria de Macedo, e eu, que sou a Claudiana Viana Torres. Nós não temos o mesmo objeto de pesquisa, que é a cidadania planetária. Ele é um objeto de pesquisa da Fabrícia. Porém, nós, no decorrer dessas 3 disciplinas, nós nos conhecemos melhor a partir de apresentações de autorretratos, de linhas do tempo, e nos percebemos com uma base, né, infantil e interiorana, que é a sertaneja. A Fabrícia é do sertão piauiense e eu sou do sertão cearense. Então, nós buscamos fazer uma pesquisa que tivesse relação a um local, né, onde as nossas raízes estivessem aprofundadas. Então, nós escolhemos o Museu Frei Aquino, né, o Museu Frei Aquino, que fica na Fazenda Marruais. Então, o título do nosso trabalho, que tem a orientação do Pedro Rogério, Museu Frei Aquino, Fazenda Marruais, um instrumento de cidadania planetária no sertão cearense. Para essa pesquisa, nós bebemos na fonte do Freire e do Padilha. Vamos lá. Então, os autores, que eu já falei. O Museu Frei Aquino, ele fica no sertão ipuense, a 30 quilômetros da cidade de Ipu, fica próximo também à cidade de Hidrolândia. Ele foi idealizado por Frei Aquino e realizado pelos irmãos de Frei Aquino. Ele ocupa a casa grande da fazenda, onde já residiram várias gerações de uma família, e ele é uma quadra de terra hoje dentro da Fazenda Marruais. E na Casa Grande, o museu ele ocupa 2 salas são ocupadas para contar a história do fundador, que é o Frei Aquino, e o restante conta a história do sertanejo, do homem sertanejo. O Raimundo Rodrigues Torres, ele foi um frade franciscano da Ordem dos Frades Menores, nasceu dia 5 de março de 1936 e faleceu dia 24 de novembro de 2013. Então, ele teve esse desejo, que foi um sonho muito grande, porque transcende ao sonho de um só. Né? Ele é algo que o sonho dele se estendeu à sociedade. E ele é o primogênito de uma família de sertanejos de 19 filhos. O Museu Frei Aquino, né, que está situado aqui, que é essa casa grande, ele não só tem objetos que contam a história do sertanejo, como a própria arquitetura, né, da casa, ela já também conta a história, a nossa história. Como podemos ver aqui na primeira imagem, é um caritó, né, o tão falado caritó, e que algumas pessoas não conhecem. Então, assim, temos várias partes do cômodo da casa que já conta a história, dentre muitos outros objetos, os quais, inclusive, não podem ser fotografados. Eu consegui essas imagens com muito carinho pelo administrador. Dentro do Museu Frei Aquino, nós temos 2 coisas vivas, né? Uma biblioteca de mesmo nome, que é a Biblioteca Frei Aquino. Ela atende a comunidade, ela atende a escolas que visitam, faculdades. E temos também a cozinha da Casa Grande, que ela funciona normal, como a cozinha de quando a Casa Grande funcionava para, né, abrigar a família. Então, quando os visitantes chegam lá, que se hospedam, eles podem participar da cozinha ainda em todo o funcionamento com fogão a lenha, e a biblioteca, que está ocupando uma das salas também dentro da Casa Grande. Então, temos esses 2
pontos vivos, né, dentro da casa grande, a qual comporta o Museu Frei Aquino. Temos também na quadra, nós temos uma pousada de estilo franciscana. Ela é uma pousada comunitária. É a pousada masculina e feminina. Elas levam o nome dos antigos donos da Casa Grande, que eram Ana e Manuel. Temos no Museu Frei Aquino um palco de eventos, que é o palco Manuel Félix. Esse palco é um palco simplório, mas que se torna extremamente rico e diferenciado pela paisagem que nos mostra, nos dá um panorama, um painel, um grande painel da Serra Grande. A gente consegue ver o azul da Serra Grande ao lado direito, e ao lado esquerdo a gente consegue ouvir o barulho do gado, da tiragem do leite, da ordenha das vacas. Temos dentro do espaço, do quadrado que é o Museu Frei Aquino, uma capela que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição e onde foi sepultado o Frei Aquino. Nesse espaço, nós temos visitas de estudantes e de universidades. É algo ainda um pouco tímido. Para a quantidade de tempo, ele já existe já há 16 anos. E aí são imagens de algumas visitas no espaço. Um dos grandes diferenciais é a família, né, fundadora do Museu Frei Aquino. Ela faz trabalhos sociais para a comunidade. Lá nós temos 3 comunidades próximas, o Marroais dos Paiva, o Marroais dos Rosas e as Flores. E dentre a cidade de Hidrolândia, que é muito presente nesse espaço. E um dos diferenciais do Museu Frei Aquino é que ele está dentro de uma fazenda que encontra-se com toda a funcionalidade normal do dia a dia, da luta do sertanejo, do homem do campo. Então, é esse espaço que nós adentramos para verificar, né, o potencial desse museu que, inclusive, não tem vivo só a biblioteca e a cozinha, mas assim, o espaço em si é todo vivo, né? Porque quando você chega lá, não é só a casa, não é só o quadrado, é a fazenda Marroais como um todo, né? Ainda é o dia a dia do homem sertanejo, a luta diária, né? O sertão que é belo no inverno e mais belo ainda no verão. Então, daí nós percebemos, né, nos aprofundando em alguns teóricos, e nós podemos perceber, né, entender o museu como um instrumento, né, de cidadania planetária, já que lá há a sustentabilidade. Lá é um ambiente onde a comunidade participa, eles doam objetos, né? Eles mantêm um certo cuidado, eles tanto servem como são servidos. Então, é um espaço extremamente rico no que diz respeito a um planeta melhor em tudo. É isso. Nossa apresentação. Não sei quanto tempo de apresentação que eu... Terminou, amiga? Terminei. Quantos minutos eu... Não, foi ótimo. Você passou só 10 minutos do tempo. Foi? Não foi. Muito bem, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Vamos passar para o próximo. Certo? O autor André Araújo Nascimento está presente?
Maria José, eu entrei em contato com ele agora, né? Consegui falar. Ok. Ia ver se conseguia entrar na sala. Certo. Então, eu vou passar para o próximo, né? De repente, ele vai chegar, vai dar certo. Então, vamos para... pode ser o próximo trabalho. Gilmari, pode ser, Gilmari, você me permite você apresentar Pode agora? sim. Pode, então vou apresentar o seu trabalho, tipo, né? Integração curricular na perspectiva da educação básica de nível médio técnico integrado. Gilmari Pinheiro Ferreira, os autores, Raiele Conceição Cavalcante, o Raimundo Nonato Barbosa Cavalcante. Com você. Certo. Você consegue ver a minha tela? Sim, sim. Ótimo, tá por aí. Só um instante. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilmari Pinheiro Ferreira, sou graduando do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal Campus EDOCA, e irei apresentar o resumo expandido intitulado Integração Curricular na Perspectiva da Educação Básica de Nível Médio Técnico e Integrado. Esse trabalho também foi escrito por Raiele Conceição Cavalcante, Raimundo Nonato Cavalcante como orientador e Raiele como co-orientadora, ou co-autora. Esse trabalho também, ele foi escrito com base no meu TCC, que também é intitulado como currículo, e ele também é um trabalho que faz parte de uma pesquisa inicial e que a Rede Federal de Estudo e Tecnológica está passando por um processo de adequação curricular, e essa discussão do currículo integrado está ocorrendo no IFMA, daqui do campus de Zedoca. Sobre o currículo, vocês conseguem ver perfeitamente a minha tela? Sim, está na tela sobre currículo, aí aparece de acordo com as ideias de PABs, é isso? Sim, é porque desapareceu aqui o texto, agora... Não, Sim, mas apareceu, viu? Está aqui. Tá, obrigada. Dando continuidade. Sobre o currículo, de acordo com o PABs, ao adentrar nas discussões a respeito do currículo, pressupõe-se o conhecimento de diferentes ferramentas educacionais que fazem parte da prática escolar e das teorias formuladas sobre a educação. Ou seja, é importante, ao se adentrar ao conhecimento de currículo, aos debates, é importante tanto conhecer as discussões que são feitas acerca de currículo, como também é importante participar da dinâmica da sala de aula, para poder ter mais afinidade com esse assunto. Já sobre o currículo integrado, quando tratamos do planejamento, da construção de um currículo e uma perspectiva de integração, é necessário que os responsáveis tenham uma ciência das decisões que precisam ser tomadas. Ou seja, é preciso ter um conhecimento tanto das dificuldades que tem nas escolas, ou até mesmo no ambiente escolar, como também é preciso ter uma percepção das necessidades daquele ambiente, para poder tanto identificar a problemática, quanto procurar resolver as problemáticas da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 93 fala que os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Ou seja, aqui vai muito mais além do que o repasse de conteúdos. Não é somente pegou um conteúdo, por exemplo, o conteúdo de matemática, e expôs para o aluno e é isso. Não. Tem que o currículo ser construído de acordo com a vivência do cidadão. Tipo, já ir começando a praticar no aluno a vivência da cidadania. Trazer para ele
trazer para ele a vivência que ele vai ter lá fora, não somente o repasse de conteúdos, mas fazer com que ele entenda um pouco mais além disso, dando direcionamento ao plano que ele tem para o seu projeto de vida, por exemplo. Já sobre projeto curricular, ao construir um projeto curricular, está se estabelecendo uma dinâmica de ações pedagógicas e sociais que trazem uma visão de mundo vivenciada por aqueles que a constroem. Ou seja, o professor fazendo parte tanto da vivência em sala de aula, ele também tem a vida dele lá fora. Aí, quando ele vai trazer para o aluno tanto o conteúdo que ele vai passar, quanto a vivência dele. Aí ele já tem que trazer essa visão para poder mostrar para o aluno. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Gilmária. Você foi o tempo bem... Usou o tempo, terminou, foi até antes, 2 minutos, viu? Você ainda tinha 2 minutos. Okay. Tem mais alguma coisa a dizer? Se quiser, ainda use os seus 2 minutos, que você tem direito. É importante ressaltar sobre, na construção do currículo, que o currículo está sendo levado tanto às teorias propostas pelos documentos oficiais, quanto à prática da sala de aula. É importante, enquanto na construção do currículo, haver essa dinâmica entre a sala de aula e o que os documentos oficiais propõem e o que os construtores do currículo propõem, porque é preciso haver essa afinidade entre esses casos, porque senão, se não estiver alinhado a prática escolar com a teoria que é proposta para as escolas, vai de contramão e as práticas escolares não vão adiantar de muita coisa, tipo, não vai adiantar muito as normas se estiver distante. É necessário que esteja alinhado entre o que é proposto à escola e o que a escola tem feito, e como a escola tem feito com essa prática, com essas normas que é proposta a ela, porque muito não adiantará, né? E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Gilmária. Então, vamos ao próximo trabalho. A educação alimentar e nutricional nos projetos de pesquisa de NTTPS, dos estudantes de tempo integral do estado do Ceará. São experiências de currículo. Os autores André Araújo Nascimento e José Maté Bezerra. Com você, André. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde. Desculpa, eu acho que eu fui chamado antes e acabei passando, eu me confundi aqui com os horários e tempo e queria pedir desculpa. Sem problema, fique à vontade. Obrigado. Você tem 6 minutos. 6 minutos. É bem breve. Na realidade, professora e a todos os colegas, o meu projeto ainda está sendo... na realidade, eu fiz um resumo expandido do meu projeto de pesquisa, que ainda está sendo, né, trabalhado nesse propósito. E a grande questão é a gente perceber como é que a educação alimentar nutricional está se sendo vista nas escolas de tempo integral do estado do Ceará, mais particularmente, obviamente, que não dá para ver de todo o Ceará, mas na escola em que eu trabalho, porque eu sou funcionário do Estado e dou aula numa escola de tempo integral, e percebi que, ao longo dos anos, numa disciplina chamada NTPPS, Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, que é oferecida, que é ofertada no currículo das escolas de tempo integral, nos alunos do primeiro ano do ensino médio, eles estavam se voltando para a pesquisa na área de saúde. Essa disciplina, só para contextualizar rapidamente, essa disciplina ela tem o intuito de trabalhar com vários temas dentro das escolas de tempo integral do Estado. Então, ela trabalha com questões sociais, psicossociais, trabalha com saúde, tanto é que eles estabelecem a relação de saúdes, né? E aí pode ser saneamento básico, desde de questões sociais da comunidade deles, até dentro da escola,
enfim, questões de diversidade, questões de gênero, enfim, todas as possíveis temáticas que atingem esses meninos da escola pública, essa disciplina ela tenta dar conta. Tanto é que elas são práticas sociais e é um núcleo, né, muito amplo. Então, a gente tenta abordar. E no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano, eles têm uma missão de fazer um projeto, uma pesquisa, no primeiro ano, olhando para dentro da escola, e nos segundos anos, olhando para sua comunidade. E nos terceiros anos, olhando para o mundo do trabalho. Então, o meu olhar foi para as turmas de primeiro ano, porque eles começaram a fazer pesquisas, e a maioria das pesquisas que eles estavam promovendo, nos projetos deles, e nos estudos, e no interesse deles, estava se voltando para a alimentação. Então, a maioria desses alunos estavam olhando para dentro da escola e observando desperdício de comida, curiosamente, querendo saber de onde é que vem esse alimento para dentro da escola, fazendo pesquisas sobre agricultura familiar. Então, a gente começou a perceber esse movimento deles. E aí veio o meu interesse, e eu fiquei muito interessado nesse assunto, e soube, né, para minha alegria, que existia dentro do campo de currículo um professor que trabalhava com essa temática. Então, eu fui atrás de conhecer um pouco mais essa temática, que era exatamente a educação alimentar nutricional, junto com o professor José Arimatea Bezerra. E aí a gente começou a estar, né, no início desse projeto, no início desse trabalho, e agora a gente já vai para o campo, né, de pesquisa mesmo, para começar a produzir o arcabouço desse nosso trabalho. Então, basicamente, era esse o propósito desse trabalho, né? Tentar investigar a motivação desses alunos em relação à educação alimentar nutricional, em que circunstâncias e temáticas que eles estão entrando dentro desse assunto e por quê. Além disso, também percebermos a formação dos professores em relação a alguns temas, nesse caso, voltados para a disciplina de NTPPS, porque também é de nosso interesse perceber como esses professores estão sendo formados, já que é uma disciplina que está dentro do currículo das escolas de tempo integral, e a gente quer também saber como é que a formação desses professores se promove dentro disso. Então, é uma investigação ainda, tem um propósito maior de ampliar essa pesquisa, mas a gente ainda está no início dela. É isso. Pegou meus 6 minutos ou não? Eu ultrapassei um pouquinho? Não. Não, você ainda tem 3 minutos. Quiser falar mais alguma coisa? Está... Não, basicamente é isso. Acho que é mais ou menos isso, porque como a gente está ainda muito engatinhando no projeto, aqui o meu amigo Nunes, que também faz parte desse núcleo de pesquisa, e tem já ele já está no doutorado, já tem inclusive eu uso o Nunes no meu trabalho, também porque ele vai fazer essa investigação na formação também de professores, na base do currículo também. Então, a gente está nessa perspectiva ainda muito inicial, tá bom? Muito obrigado a todos e desculpa eu ter me atrasado um pouco na apresentação, tá bom? Obrigado. Não, foi ótimo, gente. Gente, que maravilha, tantos trabalhos, né? Uns trabalhos muito significativos, sabe? Assim, muito, realmente. Eu quero parabenizar a todos, né? E a todas com seus trabalhos, suas investigações, os trabalhos aí que estão começando, os que já estão mais avançados. E na fala é que a gente vê realmente o trabalho, a importância mesmo real, né? Quando a gente lê uma coisa, quando a gente escuta, é muito mais rico. Na verdade, é isso. Nunes, tem alguma pergunta aí que foi deixada no chat, eu não estava olhando? Você tem para me dizer? Olá, Maria José, olá a todos. No momento, não foi deixada nenhuma pergunta, não, viu? Mas se alguém quisesse falar alguma coisa, ainda perguntar algo do trabalho do colega, tenha à vontade, nós temos tempo ainda, viu?
Nós fomos realmente muito fiéis no nosso tempo. Parabéns a todos e todas. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, inferir alguma coisa ainda sobre o seu trabalho, também estamos aqui todo ouvidos. Né? Cada trabalho tem sua importância. E se você quer falar alguma coisa sobre o trabalho do colega, perguntar alguma coisa, esse é o momento. Pronto, Nunes, pode falar. Pronto. Dos trabalhos que foram apresentados, eu gostei muito, certo? E teve um que me chamou muito a atenção, os de educação alimentar e nutricional, que é a minha área, que são aí dos meus colegas, certo? Chamo com certeza. E aí teve outro que foi, eu acho que do Edvar, né, que trabalha essa questão da cidade e tudo mais. E eu achei muito interessante já esses achados dele sobre essa questão das crianças, né, dos jovens, dos alunos, eles conhecerem a cidade, eles conhecerem o local que vivem. E aí eu queria até compartilhar uma realidade daqui de Ipaporanga, onde eu moro. Aqui nós temos um projeto que ele é intitulado como Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido. E aí, quando a gente traz aqui para a nossa realidade, a gente vai conhecer justamente as potencialidades do nosso local. E aí, agora, dia 18 de setembro, foi aniversário do município. E, assim, teve muitas produções legais quanto a isso, certo? A gente consegue observar o quanto realmente os alunos eles conseguem aprender quando eles conhecem a realidade deles. Textos com domínio realmente muito aprofundados do local que eles vivem, a forma assim que eles trabalham, já conseguem contextualizar. Então, eu achei muito pertinente. Gostei muito, Edvar, se possível, né, você puder depois passar essas publicações que eu vou até trazer aqui para a secretaria para que a gente possa observar. E, assim, é muito gratificante, é um avanço muito grande, né, ver essa parte da cidade, né, ver essa questão de onde vivemos. E aí eu estou vivenciando isso na prática. Então, eu vi agora, assim, com esses dois mundos realmente totalmente diferentes. O que eu já vejo que está sendo contemplado aqui em Ipaporanga junto com esse projeto, e essa vivência aí do EDVAC realmente é algo que precisa avançar e que beneficia muito o processo de ensino e aprendizagem e da prática docente. Verdade, muito pertinente mesmo essa fala, porque os trabalhos a gente percebe assim, como o tema é currículo e cidadania planetária, como eles têm uma ligação muito profunda, né, com a vida de cada um, de cada sujeito que faz a história. Muito interessante, principalmente que a gente, na maioria dos trabalhos eu percebi a presença, né, de Paulo Freire, de Morin, e nesse grupo aqui, no GT5, houve mais trabalhos sobre a questão alimentar, que eu achei muito, sabe, realmente, e principalmente eu também gostei muito do trabalho do museu, tá? Porque tornar o museu vivo, né? Não é aquele museu que está lá, cheio de casa de aranha, que muitas vezes você tem ideia de museu que tem coisa feia, que não tem, as pessoas têm o hábito, nós, de não querer visitar museu, quando o museu está a história de um povo, principalmente esse museu Aquino, em que se faz um museu vivo, né, quando ela mostrou as fotos, as coisas, e foi falando da cozinha, que é uma cozinha que é usada ainda, a questão da biblioteca. Então, tornar esse museu realmente uma coisa viva e da comunidade, né? Então, muito interessante. Trazer a questão da cidadania planetária realmente para a vida do povo. Somos nós que fazemos a história. Então, muito interessante cada um dos trabalhos aqui. Né? Quero parabenizar a todos. Se alguém quiser falar algo mais, o microfone está aberto. Está ouvindo aí, Marcelo? Esse trabalho do museu é muito interessante porque ele leva os jovens a terem um contato com o passado que ele não tem. Edvar, teu som está baixo. Baixo. Uhum.
Mas aguardar, com certeza ele ainda vai voltar. Esse aí, o problema da internet acontece, né? Sabe que a tecnologia sempre não é a mais segura. Se alguém quiser falar, enquanto o colega venha, porque deve ter acontecido alguma coisa na internet dele. Deve estar acontecendo alguma coisa com a internet do Edivar. Gente, então eu só quero agora agradecer a todos vocês a presença. Muito obrigada pelo empenho de vocês, de estarem aqui, de estar participando do evento. O evento está sendo muito bom, né, gente? Hoje pela manhã, a palestra, de hora à tarde, eu tive a oportunidade de assistir as duas, muito, né, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, certo? Então, é isso, obrigada a todos e a todas, e amanhã vocês têm a programação, aí prossegue com o evento, né, e a participação de vocês também, os trabalhos, foi feita a primeira olhada para antes dessa apresentação, foi enviado para vocês, não sei se todos receberam, aí vocês devem dar devolutivo com as sugestões que foram dadas pelos avaliadores, para que seja publicado, né, no anais do evento, certo? O formulário da presença já está saindo aí, vocês podem assinar, não esqueça de assinar, de colocar o nome dos autores direitinho, título do trabalho, certo? E o mais, muito obrigada pela presença de todos e todas, certo? Quem quiser fazer alguma pergunta, e se eu souber, eu respondo. Edivar teve problema mesmo, não voltou mais. Obrigada também aos ouvintes que estiveram conosco até agora, né? Espero vocês. Os ouvintes assinem também, né? De repente, não tem problema não, podem assinar. Porque realmente aqui a frequência maior é para os autores. Mas você está inscrita, os ouvintes devem estar inscritos no evento, como todo, né, que assistiram também as palestras pelo YouTube. Então, se estiver inscrito no evento,
veio aqui como ouvinte apenas para observar os trabalhos, assinem também. Mas já voltou. De fato, a lista é para os autores, como eu comentei antes, certo? Obrigada pela participação de todos, Elza. Obrigada, Elza. A Diva ainda vai se pronunciar, estamos aqui ainda aguardando. Se você quiser falar, o microfone está aqui aguardando. E você ainda está por aqui. Então, parabéns a todos e a todas. E até a próxima. Maria José, eu estou com uma dúvida com relação à opção se é de resumo de trabalho. Qual é o que a gente marca? Como é, Fabrícia? Não entendi, diga aí. É a Claudiana, mas eu também tenho uma dúvida, mas pode perguntar primeiro aí, Claudiana. Essa pergunta se é resumo ou se é trabalho. Eu não entendi. Todos eles foram resumo. Ah, tá certo. É resumo expandido, todos, viu? Tá. Professora, no caso eu também preencho, né? Mesmo sendo a qual não, que os autores devem todos preencher. Tá ok. É porque minha internet caiu, aí quando eu entrei já tinha passado as informações. Sem problema, pode assinar, viu? Não, tudo bem, querida. Alguém tiver alguma dúvida? Quer falar, Nunes, alguma coisa? Levantou a mão? Não, é porque eu esqueci de baixar. Acontece isso. Então, gente, sessão encerrada. Parabéns a todos e a todas. E até a próxima, né? Agora, guardar a publicação dos trabalhos nos anais do evento, com certeza. Todos serão publicados, todos os trabalhos aqui apresentados. Com a devida correção que foi solicitada. Ok? Não é correção, não. Algumas limitações que ficaram no trabalho, às vezes não botou no template, algum detalhe, não é nada. Os trabalhos todos muito bons. Então, obrigada, sessão encerrada. Obrigada, Nunes, hein? Então, obrigada aí pela parceria juntos. Disponha, professora. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.